Bom, por fim, uma questão de circuito. Então, sabendo que a força eletromotriz E1 é igual a 16 volts, a força eletromotriz 2 é igual a 8 volts, a resistência 1 é igual a 4 ohms, resistência 2 é igual a R1 e a resistência 3 é igual a 2 ohms, determine o valor das correntes de cada ramo do circuito abaixo e seu sentido correto, e qual é o valor da DDP de VD menos VA. Então, o circuito é esse, tá? Onde você já tem o sentido da corrente. Então, na resistência 1, o sentido da corrente é para baixo, na resistência 3 também, na resistência 2 é para cima. Tem duas fens com sentidos opostos, e precisamos descobrir quem é cada uma dessas correntes, tá? Primeira coisa, precisamos identificar quem são os pontos de nó do sistema. Então, o ponto de nó do sistema é o ponto D e o ponto B. Por conta de simetria, basta a gente olhar somente para um desses pontos. Pela lei de Kirchhoff, a gente sabe o quê? Que uma corrente que passa no nó, ela se divide em duas, né? Então, pela lei de Kirchhoff, a gente vai ter que a corrente I2, tá? A corrente I2, ela vai ser igual à corrente I1 mais a corrente I3, tá? Em qualquer um dos dois pontos. Eu olhei para o ponto do nó de D, tá? Agora, como a gente definiu como é a relação da lei de Kirchhoff, precisamos identificar quais são os ramos. Note que cada ramo contém uma corrente determinada. Então, dados os pontos de nó, a gente obtém três ramos. O ramo nesse sentido, que é determinado pela corrente 1. O ramo nesse sentido, que é determinado pela corrente 3. E o ramo nesse sentido, que é determinado pela corrente 2. Após ter feito isso, podemos identificar as malhas que pertencem ao sistema. Nesse sistema, a gente consegue descrever três malhas distintas. A malha BADB, a malha BCDB e a malha ABCDA, certo? Então, temos três malhas, tá? Vamos calcular como seria a equação de cada uma delas. Então, aqui na direita, a gente tem a representação de uma delas. Bom, tomando o sentido anti-horário na malha 1, a gente vai olhar como é a variação de potencial de cada pedacinho do circuito. Então, começando de B. Então, de B até a bateria ela está aumentando o valor da variação de potencial, né? Porque ela está saindo do menor para o maior. Então, a variação de potencial da bateria vai ser positiva. Então, devido a isso, a gente coloca simplesmente mais epsilon 1. Caminhando até a região da resistência, a gente tem que a resistência no caminho dessa corrente ela está diminuindo o potencial. A variação de potencial entre o ponto que está aqui até esse daqui é negativa devido ao sentido da corrente, tá? Então, por isso se atribui um sinal negativo. Continuando andando no sistema, a gente vai encontrar outra resistência. Só que o sentido da resistência está no sentido oposto ao que eu estou fazendo do caminho.
Então aqui é como se tivesse o potencial menor e aqui é o potencial maior. Então a variação de potencial está aumentando. Então ela é positiva. Tá? E obtemos essa seguinte equação. E voltamos para o ponto B, óbvio. Então a variação de potencial dando a volta e voltando para o ponto B é zero. E obtemos essa equação, que é ε1 menos R1 e 1, mais R3 e 3. Dela, a gente obtém a seguinte relação, que 3 é simplesmente R1 e 1 menos ε1 dividido por R3. Tá? A gente obtém essa primeira equação. Na malha 2, vou mostrar só como faz, mas não vou usar ela. Eu vou tomar o sentido horário. Tá? Então, saindo de B, a gente vê que o potencial está aumentando aqui na bateria. Então, devido a isso, se atribui um sinal positivo. Caminhamos em sentido à resistência. E como a corrente está no caminho contrário ao que estamos seguindo, o potencial aqui é menor do que o potencial aqui, logo a variação é positiva. E da mesma forma acontece quando a gente está indo do ponto D para o ponto B. E voltando para o ponto B, a gente obtém essa relação. ε2 mais R2 e 2 mais R3 e 3 é igual a zero. Eu não vou usar essa equação, mas eu mostrei o resultado. Se você quiser, basta substituir aqui o valor do I3 ou substituir aqui também o valor de 2 devido à lei de Kirchhoff e você vai obter o mesmo resultado que eu vou obter logo a seguir. Dá a mesma conta. Só que eu preferi mostrar todos os circuitos. Tá? Todas as malhas, perdão. Então na malha 3, a gente tem, vou olhar a variação a partir do ponto B. Então a partir do ponto B, a variação de potencial é positiva para a bateria. Ela vai ser negativa para a resistência 1. Vai ser negativa para a resistência 2. E vai ser negativa para a bateria 2. Então a gente vai obter essa equação aqui. Tá? Rearranjando ela, isolando, colocando quem é a bateria de um lado e colocando a resistência do outro, a gente obtém essa equação a seguir. Aqui eu já substituí a lei de Kirchhoff, tá? Que a corrente 2 ela é escrita como a soma de I1 mais I3. Substituindo o valor de 3 que a gente obteve lá acima, a gente vai obter essa seguinte equação. E rearranjando, porque eu fiz uma distributiva de R2 aqui com esse parênteses, a gente vai obter que a corrente 1 está em produto com R1 mais R2, e eu escrevi o I3 agora como R1 e 1 menos ε1 sobre R3, vezes o R2, que é esse camaradinho aqui. Rearranjando novamente todo mundo, jogando quem é a bateria para o lado esquerdo e quem for múltiplo da corrente 1 colocar dentro do parênteses, que é o que eu fiz aqui. A gente vai obter que a bateria vai estar multiplicando 1 mais R2 sobre R3 menos a bateria 2, que vai ser igual a corrente 1 vezes essa soma de resistências dividido mais um produto dividido pelo R3. Isolando o I1, basta simplesmente dividir ambos os termos por esse fator aqui, que vai obter esse resultado aqui. Substituindo os valores, que é 16 volts, e R2 igual a 4, R1 igual a 4 e R3 igual a 2, você vai obter que a corrente 1 ela é igual a 2,5 ampere. Como o sinal não deu negativo, significa dizer o quê? Que o sentido da corrente atribuído ao circuito é o sentido verdadeiro da corrente.
tá? Então, agora vamos substituir esse valor de 1 na equação de I3. Então, substituindo I1 na equação de I3, vai ficar 2,5 vezes 4, que é 10, menos 16, dá menos 6, dividido por 2, vai dar menos 3 amperes. Tá? Então, o sinal deu negativo, o que significa que o sentido da corrente atribuída a I3 está no sentido contrário. Então, o sentido, em vez de estar descendo, era para estar subindo. Tá? E substituindo esses valores na corrente 2, a gente obtém que a corrente 2 também está trocada. Na verdade, não era para estar subindo, era para estar descendo, né, no circuito. Bom, aqui a gente já encontrou o valor, o módulo e o sentido das correntes. Agora ele pede para calcular a DDP entre o ponto A até o ponto D. Então, aqui, né, eu peguei uma parte da figura. Note que, devido a gente ter poder escolher um caminho à sua escolha, ou seja, a variação de potencial só depende do ponto e não do caminho, podemos escolher um caminho favorável. Nesse caso, eu escolhi o caminho que tinha menos coisa para calcular, que era o caminho que só tinha resistência 1, que eu já conheço a corrente 1. Tá? Então, andando no caminho de A para D, eu vou ter que a variação de potencial devido a essa resistência, ela me dá menos I1 vezes R1. Tá? Então, a variação de D menos VA vai ser menos I1 vezes R1, onde I1 vezes R1 é 10 volts. Então, a variação de potencial de VD menos VA é menos 10 volts. Se você fizer por qualquer outro caminho que vai de A até D, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Só vai ter mais coisa para calcular, porque você vai estar colocando mais entes. Atribuindo o sentido da corrente correta e atribuindo o sentido do caminho, tomar cuidado com isso, você obtém o mesmo valor. Tá? Bom, por isso aqui acaba. Eram essas as questões que estava para ser dispostas para vocês.